terça-feira, dia 16 de setembro de 2014, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Você é muito bem-vindo a esta edição que está no ar ao vivo agora de manhã e à tarde tem a reapresentação às 15 horas. Lembrando que hoje nós temos o debate com os presidenciáveis transmitido pela TV Poços, numa parceria com a TV Aparecida. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso, mas se programe desde já para as 21h30 poder acompanhar o debate com os presidenciáveis aqui na TV Poços. E eu dou bom dia para a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Mara Guimarães. Tudo bem, Mara? Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Fábio, bom dia Piva, é um prazer estar aqui com vocês de novo, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação tê-la aqui com a gente nessa manhã e sempre nos trazendo boas inspirações. Tomara. Também Piva participando com a gente. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Zambrano, bom dia, professora Mara, eu acho que é um prazer para todos nós hoje estarmos aqui reunidos, para ouvir também, né, novidades sobre isso e a parte cultural, que é muito importante. E bom dia a todos do sul de Minas que nos veem. Legal, é um motivo importante aí e uma satisfação ter dois educadores aqui com a gente para falar exatamente de educação. Ontem já falávamos a respeito desse tema, entrevistando o professor e reitor da Unify de São João da Boa Vista, Francisco Artem. Hoje a gente dá continuidade e existe aí a programação para se realizar um curso chamado Curso Educar a Infância. É uma parceria do Instituto Bem Viver, né? Bem da Terra. Bem da Terra, desculpa. Da Mara, junto com a Escola Primeiro Espaço. Isso. Não é isso? Nos fale desse curso. O que é esse curso? Bom, na verdade, esse curso surgiu de uma conversa entre a Andréia, que é a proprietária e diretora lá do Primeiro Espaço, com a Flávia, que é pedagoga e mestre em educação, minha irmã, e que também faz parte da equipe do Instituto. E a Andréia sentindo necessidade de oferecer aos professores e aos pais a possibilidade de pensar sobre o que é de verdade uma criança entre 0 e 7 anos, o que seria a forma mais adequada de lidar com as necessidades, com as características de uma criança de 0 a 7 anos, seja no ambiente escolar quanto no ambiente doméstico, né? Então, nós três conversando, chegamos à conclusão que iríamos iniciar um projeto de médio e possivelmente longo prazo, a partir desse curso que tem 2 módulos, no próximo sábado, nesse sábado agora, dia 20. O primeiro módulo desse curso, quem vai dar sou eu, né? Vou falar sobre as características de uma criança de 0 a 7 anos, segundo a visão da pedagogia Waldorf, que é uma metodologia de ensino criada pelo Rudolf Steiner e vinculado ao movimento antroposófico, e que hoje é difundida no mundo inteiro. Tem escolas Waldorf em mais de 23 países no mundo. E a Flávia vai trabalhar no segundo módulo, que é o módulo da tarde, falando sobre o educador da criança de 0 a 7 anos. A gente fala o educador da criança do primeiro setênio, né? Porque dentro da pedagogia Waldorf nós dividimos a educação em setênios. 7 anos. De 7 em 7 anos, diferente dos modelos pedagógicos que a gente tem hoje como modelos pedagógicos formais, né? Então, dentro da pedagogia Waldorf, a gente trabalha com a criança de 0 a 7 anos, que é o universo do Primeiro Espaço, né? Da escola da Andréia. Então, por isso, nós vamos começar com esses 2 tópicos. Vai ser um dia gostoso, assim, um dia relaxado. 2 dias, no caso? Não, é um dia só. Eu falo na parte da manhã, de 8h30 da manhã até meio-dia, e a Flávia à tarde, das 2 até as 5h30. E no outro módulo? Aí... São 2 módulos, um de manhã e um à tarde. Só no mesmo dia? Entendi. No primeiro momento, isso. Para depois nós trabalharmos a necessidade de começar dentro da própria escola mesmo. Outras atividades e coisas, adaptações na própria escola mesmo, né? E é que nem os antigos dizem, né? Nos tempos modernos. Isso. O que é preciso para atender uma criança de 7 anos? Eu nem sei se nos tempos modernos, né? Vamos sempre dizer melhor, né? O que uma criança de 0 a 7 anos precisa, né? Eu fiz só para puxar essa linha saudosista aí. Então, compreendendo dentro da pedagogia Waldorf que dos 0 aos 7 anos a criança está formando o corpo físico dela, né? Então, até 7 anos, a criança está só formando o corpo físico. Corpo físico é células mesmo, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestivo, criando o corpo, né? Então, o que uma criança precisa para criar corpo? Talvez essa seja a melhor pergunta. Boa. O que uma criança precisa para criar corpo são? Que vai ser estrutura, como numa casa, você precisa de uma boa base, né? Uma casa construída sobre areia,
muito provavelmente no primeiro vento, no primeiro abalo, essa casa vai sofrer avarias. Maiores ou menores avarias, mas vai sofrer avarias, naturalmente. Então, o primeiro setênio é o setênio da estrutura do corpo físico. Um ser humano só atinge o seu total, assim, a completa formação com 21 anos. Então, os primeiros 7 anos é corpo físico. Então, e o intelecto, como fica da criança? Então, segundo a pedagogia Waldorf, a partir de 7 anos a gente deve dar uma atenção bem especial para a questão intelectual, a partir daí. Né? Antes disso, a gente tem que dar condições para que a criança aprenda a imaginar, antes de qualquer coisa. E possa absorver depois essa questão. Porque se nós formos avaliar, eu fui professora universitária por algum tempo, ainda dou aula na pós-graduação, eventualmente, tudo. E todas as vezes que eu estou estudando alguma coisa, o primeiro recurso que eu uso para estudar é a imaginação. Eu preciso imaginar aquilo que eu estou estudando. Né? E hoje, as pessoas têm tido, os jovens têm tido cada vez mais dificuldade de imaginar. Né? Então, do 0 aos 7 anos, a gente cria corpo e estimula a imaginação. Né? Estimula a faculdade do criar imagens. Né? Criar imagens de toda espécie. Então, eles aprendem a lidar com o mundo concreto, né? A fazer coisas concretamente, isso significa formar corpo, e são estimulados a imaginar. Né? Então, um bom educador, dentro desta ideia, teria que ajudar a criança a se alimentar bem, a dormir bem, a criar boas imagens. Isso significa, por exemplo, não assistir determinadas coisas como assistem hoje, não ouvir determinadas coisas que escutam hoje. Né? O ambiente familiar precisa ser um ambiente minimamente sadio para que a criança possa ter condições de, ao ouvir os pais conversarem, né, ouvirem falas que estimulem boas imagens. Ao ouvir o professor na sala de aula, na convivência com ele, o acervo de palavras que um bom professor de uma criança de 0 a 7 anos deveria ter é um acervo de palavras que estimulem a criação de boas imagens nas crianças. É muito bonita a ideia. Mara, mas é muito utópica. Eu não sei se é utópica, mas ela oferece para o mundo, né, uma criança com uma estrutura muito sadia. Porque na realidade... Sim, desculpe. Vamos lá. Eu penso assim nas brigas de casal. Né? E as crianças participando, ouvindo aquilo, né? Isso. E eu acho que é uma grande maioria que acontece, que tem esses episódios em casa, né? Então, e aí agora eu vou ser bem saudosista, né? Então vai. Quando eu lembro da minha bisavó, né, falar, a minha avó não tem essa memória dela porque a minha avó ficou viúva quando minha mãe tinha 8 meses de vida, então eu não convivi com meu avô, né, e com os meus avós paternos eu também não convivi, que moravam muito longe, muito distante. Mas com a minha bisavó eu convivi bastante com ela e com o meu bisavô. E eu me lembro que eu, quando criança, eu vinha passar férias aqui com eles moravam numa chácara ali perto da Rua Expedicionário. E eu me lembro que quando Chácara na Rua Expedicionário é antigo. É saudosista pra caramba, né? Muito saudosista. Sabe ali no paredão? Eu pegava bambu para fazer pipa ali. Ali tinha um riachinho que passava ali por baixo. Aliás, tem a sombra dele. Então, tem só uma sombra. Tem o fiapinho d'água dele. Tem o fiapo d'água lá. Mas eu me lembro de que quando minha avó não concordava com minha bisavó não concordava com alguma coisa que o meu bisavô fazia ou falava ou vice-versa, um olhava para o outro. E as crianças eram muitas, a minha bisavó teve 25 filhos, imagina a quantidade de netos, bisnetos e agregados, né? Era muita gente. Então sempre na casa deles tinha muita gente. As crianças sacavam tudo que estava acontecendo. Mas eu nunca vi a minha bisavó e o meu bisavô brigarem. Eles saíam e iam para o quarto. E quando os dois entravam no quarto, a gente ia para a rua. Porque a gente já sabia que os dois iam para o quarto e que ali naquele momento não cabia criança mais. Meus avós também eram desse naipe aí, eles não brigavam na frente dos filhos, mas eram pessoas com um controle melhor do que hoje em dia, né? Eu não sei se controle, Fábio. Eu não sei o que é essa definição, acho que não é esse o objetivo, mas hoje o fato é que acontecem as coisas na frente das crianças, né? Sim. E aí, depois, o que faz? Como dizia uma amiga minha, recolhe os cacos? Isso.
E aí eu acho que agora a fala é interessante, assim, o que é recolher os cacos, né? Recolher os cacos é primeiro recolher os cacos dos pais, né? Isso. Primeiro. Para depois poder ajudar a criança a recompor o seu quebra-cabeça, porque é cacos mesmo. Celularmente, no nível celular, isso é muito bacana de compreender, né? Eu gosto muito disso, mas muito, com muita força do meu coração mesmo, eu acho isso lindo. Celularmente, as células, elas ficam abaladas da criança. Até 7 anos de idade, tudo que uma mãe sente, pensa ou diz, a criança sabe sem saber que sabe. Né? É lindo ver isso em laboratório, lindo. Né? Assim, é muito bonito mesmo. A neurociência hoje mostra isso com muita clareza em ressonância magnética funcional, por exemplo. Né? Todos os pensamentos, os sentimentos e as ações de uma mãe repercutem diretamente numa criança de 0 a 7 anos sem que ela tenha consciência de que isso está acontecendo. Né? E se cada um de nós fizer uma retrospectiva, puxar pela memória e conseguir chegar numa experiência de si mesmo por volta dos 5 anos, vai saber que quando a mãe estava triste, o mundo para nós acaba. Quando a mamãe está chateada, quando a mamãe está chorando, uma criança vê a mãe chorando, é um horror, porque ela vai ter que criar recursos para se defender do mundo por si mesma. Sem ter recurso. Sem ter recurso. Porque só vai ter esse recurso completamente desenvolvido, né, lá pelos 18. Aí está tudo... No mínimo, né? Tem gente que passa dessa idade e continua sem os recursos. Mas passa porque, num primeiro tempo, num primeiro setênio, a estrutura não foi bem construída. Não tem corpo, não tem célula suficiente. É bonito ver isso. Qualquer um de nós, numa situação de medo, a gente treme por dentro. Vocês já observaram isso? Com certeza. Por que será? Por que a gente treme por dentro? Porque as nossas células, porque o nosso corpo enfraquece, as nossas pernas somem, as nossas mãos ficam trêmulas, né? O coração dispara. Porque tem uma referência disso de algum tempo da nossa história, em que nós precisamos nos defender e que não tínhamos realmente recursos. Porque se nós formos olhar tudo que nos gera medo hoje, né? Conscientemente nós deveríamos ter recursos para isso, porque somos adultos. Mas na verdade não temos, porque fomos expostos a condições em que não tínhamos realmente recurso para lidar com elas. Ok, vamos continuar nesse papo daqui a pouquinho. Piva, é para pensar, né? Porque depois dessas palavras a gente tem que ressoá-las dentro de nós, né? Tá bom. E entender um pouco. E você é o convidado também para participar, para fazer perguntas, aproveitar a presença aqui da Mara e ligar através do nosso número 3721-6955, fazer a sua pergunta, mandar a sua participação. 3721-6955. Também na internet, na rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos a instantes. Vestibular Unifeob 2015. Aqui você vai encontrar um universo de possibilidades para você ter suas melhores oportunidades onde estiver. Projeto inovador de formação por competências, completa infraestrutura e muito mais. Inscrições abertas, 0800 16 34 66. Unifeob, universo de possibilidades para você. A melhor internet, ainda mais rápida. Só a Altcenter pode oferecer planos de até 5 mega com segurança, excelente infraestrutura e atendimento personalizado. Conheça nossos planos de até 5 mega e planos empresariais, ligando no 0800 283 3729 ou acesse altcenter.com.br. E você, está esperando o que para entrar no mundo da alta velocidade? A Altcenter espera por você. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir.
Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as suas compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante, em Poços de Caldas e Campestre. Prezados munícipes, de agosto a março de 2015, você poderá atualizar o seu cadastro antigo da habitação de interesse social. Ligue e marque o dia e horário. Telefones 3712-9371, 3722-2848 e 3722-1311. Leve os documentos necessários: CPF, RG, carteira profissional, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e comprovante de renda. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Venha conhecer o novo setor de tintas da Carneiro Casa e Construção, agora com o novo sistema Self-Color Souvenir e muitas ofertas. Moto compressor Schultz Air Plus MS 2,3 com acessórios, R$ 449,90. Kit acessórios para pintura Atlas, 5 peças mais rolo anti-gota 23 centímetros, R$ 20,90. Pistola pulverizadora Schultz, apenas R$ 229,90. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,99. Tudo em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, falando a respeito de educação, falando de crianças, de criações sãs, saudáveis para as crianças. E nossa entrevistada de hoje é a Mara Guimarães. E também contamos com a presença do professor Piva, que ficou com uma pergunta aqui preparada no bloco anterior e vai fazer agora. Então, Mara, você falou agora há pouco que não chega a ser uma utopia isso, né? Que é um idealismo, isso eu acho que é magnífico. Mas você conhece alguma sociedade que consegue conviver com isso, por menor que ela seja, né? Dentro dessa filosofia de vida, de que a criança até esse momento, nessa formação da criança até os 7 anos é assim, quando hoje, por exemplo, a gente vê, e depois vai mais debate, que uma criança com 1 ano e meio já tem um celular que ela consegue localizar uma música e dançar e repetir, né? Mas nunca andou descalço, nunca soltou uma pipa e com 6 anos não sabe o que é uma vaca, o que é um burro, o que é um cavalo, não sei na televisão.
Esses dias aqui em Poços, andando a pé, uma menina passando perto do pai, o cavalo é tão grande, nunca sabia que o cavalo era tão grande. Aqui, na charrete aqui de Poços de Caldas. Menino de mais ou menos 5, 6 anos. Então, como esse mundo idealizado e o mundo atual hoje, esses conflitos? Tá. Piva, existem hoje, aqui bem perto de nós, né? Nós temos algumas escolas Waldorf, pré-escolinhas mesmo, Waldorf. Aqui em Poços já? Aqui em Poços não tem ainda. Ah, pois é, então. Não, ainda não. Eu ia chegar nesse ponto. Não temos ainda. Nós temos Jaguariúna aqui pertinho, 100 e poucos quilômetros tem. Campinas eu sei que tem. Campinas tem algumas, né? Olambra tem 2. Aqui em São João da Boa Vista, próximo, tinha uma escolinha, uma pré-escola Waldorf. Então, nós temos espalhados no mundo inteiro e aqui no Brasil, em muitos lugares no país, núcleos de pais que se juntam e fundam uma escola Waldorf. Ok. Né? E aí, porque veja bem, o movimento Waldorf, ele é um movimento comunitário, ele não é um movimento individual. Isso que eu falei em comunidade, exato. Precisa ser comunitário, porque se a família não aderir à pedagogia, à metodologia pedagógica, não adianta na escola você ter uma metodologia e em casa você ter outra. Por isso o curso do sábado, ele é para pais e professores, pais e educadores. Vamos considerar para educadores, no geral. Que pode ser um educador formal, institucional, ou pode ser o pai ou a babá que cuida da criança, ou a vovó, ou o tio, a pessoa que tem sobre si a responsabilidade de cuidar de uma criança de 0 a 7 anos. Então, só a outra questão, o instrumento hoje, a tecnologia na mão de criança, em detrimento ao lazer e fortificação do corpo. Bom, E a tecnologia envolve celulares, tablets, videogames, tudo. Dentro desta visão, né, dessa perspectiva pedagógica, o uso do recurso tecnológico entraria na vida da criança a partir de 12, 13 anos. Nunca antes disso. Né? Porque até essa idade, a criança está formando o corpo e estrutura para poder usar o recurso, nada contra o recurso tecnológico, muito pelo contrário, ele é extremamente útil. Mas eu preciso ter um aparato, uma estrutura para saber como usar esse recurso. Colocar esse recurso a favor da vida e não na contramão da vida, né? Então, eu já vi até já participei de uma atividade do Instituto Bem da Terra, onde, não lembro o nome das pessoas, eu acho que foi no Colégio Pio XII. Professor Valdemar Setzer, que esteve aqui. Isso, exatamente. Ele esteve aqui no jornal, né? E posteriormente eu fui lá acompanhar a atividade. E ele falou exatamente desse tema, ele se dedicou a esse tema. Essa é a área de estudo dele, né? Com uma maior intensidade, né? Falou da televisão também, né? Exatamente dos acessos que as crianças têm a programas, por exemplo, não indicados, né? Ele disse, inclusive, que na casa dele os filhos foram criados sem televisão. Sem televisão, exatamente. É verdade. Ele não consegue isso com os netos, né? Porque extrapolou, não consegue, ali porque o são poder. Filhos dos filhos. Exatamente. Mas usam, por exemplo, eu me lembro, não sei vocês, né? Mas, eu lembro direitinho daquela fala dele, achei muito interessante. E é verdade, ele fez isso mesmo. Assim como a Evelyn, que esteve aqui no final de semana com o curso de biografia humana, criou os filhos sem televisão. Isso é vamos dizer, um conselho preconizado por educadores Waldorf? Sim. Não há um radicalismo do criar sem televisão. Eu falei conselho, né? Isso, mas um conselho de o mínimo possível, né? Eu não sei vocês, mas eu me lembro que na minha casa eu assistia muito pouca televisão quando era criança, porque o meu tempo era ocupado com outras coisas, eu ficava brincando. Sim. Eu brincava, eu fazia meu próprio brinquedo, a panelinha era uma panelinha de barro, a comidinha era a folha que eu pegava no quintal e amassava. Então, eu estava muito mais ocupada em viver um mundo imaginativo, porque, veja, uma folhazinha qualquer do jardim era um bife. Um monte de pedrinha com água era feijão. Outras pedrinhas que eram mais claras, com um pouquinho de água, era arroz. Então, entende o que eu falei com relação à imaginação? Sim. Eu precisava usar de um recurso imaginativo para criar um universo lúdico onde eu me envolvia de uma forma tal que o tempo passava e eu nem via. E esse é um estímulo, por exemplo, que será dado no curso. Exatamente. Nesse próximo sábado, dia 20. A criação de cenas de teatro com a criança. Como escolhe um livro infantil para uma criança de 3 anos? Como é que você escolhe um livrinho infantil para uma criança de 6 anos?
não é o mesmo livrinho, né? Porque o universo imaginativo de uma criança de 6 deveria já ter sido composto com alguns elementos que estruturam o corpo físico, de modo que uma criança de 6 teria condições de criar imagens que uma de 3 ainda não tem. Mas continua trabalhando no imaginativo. Até 7 anos, no imaginativo. Então a criança, né, numa escola Waldorf formal, sai com 7 anos, não sabe ler e escrever ainda. Não é nada disso. Mas não tem essa preocupação. Essa não é a preocupação. Isso não é o mais importante. Não. É importante... Não o objetivo naquela faixa etária, isso, né? Exatamente. É importante dos 7 anos em diante. Então, deixa eu abrir, e aí a criança com 2 anos vai aprender outra língua. Então seria... Entendeu? Como é que ela vai aprender uma outra língua? Né? Essa coisa da língua... Não falando contra ninguém, mas não, realmente de jeito nenhum. Essas questões bilíngues assim. Né? Veja, nós temos hoje no universo da educação, né, um número enorme de metodologias. E está aí para a gente escolher. Cada um vai escolher. Ver se você tem condição de nos traçar uma ponte, uma conexão entre construtivismo e pedagogia Waldorf. Tá. Eu acho que é um bom tema. O que para você é construtivismo? Qual é a tua compreensão da metodologia construtivista? Permitir a uma criança, por exemplo, que ela descubra por si maneiras de resoluções. Ótimo. De determinadas coisas na vida. Então vamos pensar isso foi o que eu percebi, né, junto com uma pessoa muito conhecida no meio acadêmico, o professor Lauro de Oliveira Lima, no Rio de Janeiro. E ele trabalhava com o sistema piagetiano. Tá. A ideia do Piaget, o Piaget, ele era, na verdade, um biólogo, ele não era um pedagogo. Sim. Né? Mas desenvolveu o método. Exato, mas ele era um biólogo. Era um biólogo. E por ser um biólogo, eu dou ao Piaget muita credibilidade justamente por isso. Por quê? Porque ele conhece o corpo humano. Entende o que eu quero dizer? Ele conhecendo o corpo humano, ele sabe o que uma criança de 0 a 5 anos, por exemplo, tem condição biológica de dar resposta. Por isso, dentro da metodologia piagetiana, né, o primeiro quinquênio e não setênio, ele trabalha mais ou menos de 5 em 5 anos, né, a criança trabalharia só o sensório motor, estimulando os sentidos e a motricidade, que é justamente o que a pedagogia Waldorf faz, incluindo a questão imaginativa. Porque aí tem uma diferença entre a visão do Piaget e a visão do Rudolf Steiner com relação ao que é o ser humano. Para o Piaget, o ser humano é um ser natural. Para o Rudolf Steiner, o ser humano é um ser espiritual. Isso é um ponto não de discordância, mas é uma diferença volumosa. Enorme. Né? Tá, bom. Posso? Pode. Então, dentro da sua pesquisa, ou dentro de trabalho, ou estudo, ou até dessa comunidade, acompanhou-se, então, um grupo de pessoas, de crianças com essa formação, até os 30, 40 anos, e o que elas têm de mudança no comportamento hoje, no seu ambiente de trabalho, de lazer, etc. Isso traz esse resultado? Sim, Quer dizer, eu acho que esse seria o objetivo, né? Mudar o mundo assim, sim, exatamente. De uma forma, né? O que me chama a atenção sobremaneira nas pessoas que tiveram suas vidas pautadas dentro de uma perspectiva desta pedagogia, desta forma de viver a vida, é o quão conscientes elas se colocam diante das situações. Sim. O quanto desenvolve uma inteligência ativa no mundo. Não uma inteligência que segue movimentos, mas uma inteligência que cria movimentos. Isso. Independente principalmente no pensar. Nós hoje não temos essa influência capitalista, uma sociedade livre no pensar. Sim, claro. A tônica do Rudolf Steiner é a liberdade do pensar. Ela é cheia de amarras, né? O homem que não é livre no pensar, ele não tem liberdade de mais nada e ele não tem como desenvolver amor, né? Porque o amor se desenvolve pela liberdade do pensar. Né? Então, são 3 aspectos muito importantes, né? É o livre pensar, né? O livre agir e o livre querer. São coisas relacionadas, né? Pensar, sentir e querer.
E até o realizar, né? Pois é, Seria o querer no tudo sentido isso, de realizar. eu quero fazer e eu faço, porque quando eu penso sobre isso, eu sinto que isso é o melhor para mim e para essa comunidade a qual eu faço parte. Né? Então, não é um pensamento individualista, mas não exclui aquilo que é bom para si, e o bom para si está vinculado ao bem comum. Eu acredito que eu tenha podido deixar um pouco mais claro isso. A gente tem algumas abordagens para fazer ainda dentro do curso e também a respeito do debate que vai acontecer hoje à noite aqui na TV Poço. Eu vou fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. Não vai ter intervalo, vai ter. Vai. Então vamos. Continuamos essa pergunta. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Faça parte da melhor instituição de ensino do Brasil, com reconhecimento nacional e internacional. A Conexão FGV possui cursos presenciais de MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gerenciamento de Projetos. Ou venha iniciar sua pós-graduação em Administração. Para soluções empresariais, conheça os cursos rápidos do CADEMP, credenciados e certificados pela FGV. Aproveite, já estão abertas as inscrições. Ligue 3722-9150 ou acesse www.conexão.com. Conexão FGV. Referência para a sua carreira, referência para a sua vida. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 35 anos atuando como referência no mercado, a Sanvel é reconhecida por sua agilidade, personalização e excelência, aliando vários diferenciais que resultam em produtos de designs arrojados, com os melhores preços do mercado, inclusos numa infinita variedade de linhas e modelos que reúnem ótimos acabamentos, muito conforto e, é claro, precisão. Tudo garantido por máquinas de última tecnologia que fortalecem ainda mais a qualidade Sanvel. Estamos em Poços de Caldas e Pouso Alegre. Aguardamos a sua visita. Até lá! Chegou o novo Vivo Fixo Ilimitado Plus. Conheça e compare. Usando o 15, você fala ilimitado com qualquer celular Vivo e com qualquer telefone fixo do Brasil. Isso mesmo, agora você também pode falar ilimitado com qualquer fixo do Brasil. Tudo isso por apenas R$ 29,90 mensais. Casa do Campo. Ligue agora mesmo para 3721-3722 e peça o seu telefone. Vivo, conectados, vivemos melhor. Seller apresenta Coleção Primavera-Verão. Shorts a partir de R$ 49,90. Camisetas a partir de R$ 19,90.
Aproveite as novas tendências da moda. Blusas a partir de R$ 15,90. Todas as cores da nova estação. Bermudas a partir de R$ 39,90. Em até 8 vezes com 60 dias para pagar. Primavera-verão é na Seller. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer. 3714-1230. Estamos de volta nesse terceiro bloco do Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a psicóloga Mara Guimarães, que no próximo sábado, dia 20, vai ministrar aí, junto com toda uma equipe especializada, um curso Educar a Infância. O curso vai ser na Escola Primeiro Espaço? Não, o curso vai ser na sede do Instituto Bem da Terra, que está na Avenida Lisboa, número 33, no Jardim Nova Europa. Fica mais ou menos 3 minutos do Parque Municipal, pertinho, fácil de chegar. Vamos falar no início do bloco, no final do bloco a gente fala de novo como as pessoas interessadas devem proceder para se inscrever. Olha, para se inscrever, vocês podem usar o meu telefone, 91 15 24 47, né? Podem procurar a Andréia no Primeiro Espaço, ela está fazendo as inscrições lá e esse talvez seja o caminho mais fácil, porque é mais central, mais fácil para as pessoas chegarem. O curso começa no sábado às 8h30, a gente pede que vocês cheguem um pouquinho antes para nós nos socializarmos, nos conhecermos um pouquinho melhor. Vai até o meio-dia, voltamos às 2h e vamos até às 17h30. Ok, o telefone do Primeiro Espaço é 3722-6533. 3722-6533 para você fazer inscrição, caso haja um interesse em participar desse curso Educar a Infância. Eu quero falar então do debate com os presidenciáveis que vem acontecer hoje à noite aqui na TV Poços, às 21h30. É uma parceria, nós vamos transmitir esse debate ao vivo da TV Aparecida. E essa parceria da TV Aparecida é exatamente o tema de uma breve entrevista que nós vamos mostrar agora com o diretor-geral da emissora e o Deu Pereira, que exatamente tece comentários a respeito disso. Vamos ver. A TV Poços tem uma parceria com a TV Aparecida há muitos anos. Desde março de 2010, transmitimos a missa de Aparecida ao vivo todos os domingos às 18 horas e alguns eventos importantes da TV Aparecida. E nesse momento importante, democrático do nosso país, a TV Aparecida promove um debate presidencial entre os candidatos à presidência da República. E é um debate que é importante. Algumas pessoas já assistiram a alguns debates em outras redes de vigência e de abrangência nacional. Este pode ser mais um debate, mas pode ser o único debate ou simplesmente aquele debate que algumas pessoas terão acesso de poder assistir. Então, por isso, a TV Poços, cumprindo o seu papel, vai levar aos lares da região de Poços de Caldas, do sul de Minas, do Circuito das Águas e para aqueles que nos assistem pela internet o mundo inteiro, esse debate promovido pela TV Aparecida, que vai ser retransmitido pelas TVs católicas. Portanto, é uma função da TV Poços levar a capilaridade dos debates que são promovidos, principalmente nesse caso, debate presidencial promovido pela TV Aparecida. Ok, muito bem. Então, eu quero perguntar para Mara a respeito de como colocar ideias sãs em crianças até 7 anos de idade. Eu acho que aí a gente... Na cabeça, né? Como transmitir ideias sãs. Isso.
As ideias sãs para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, independente da idade, vêm por 3 vias. Né? As ideias sãs vêm pela via da espiritualidade, religiosidade, cada um dentro daquilo que lhe cabe crer. As ideias sãs vêm através da arte e as ideias sãs vêm através da ciência. Para a criança no primeiro setênio, a vertente da ciência está excluída. Mas a vertente da espiritualidade ou religiosidade e a vertente da arte são por esses 2 caminhos que a gente oferece à criança a possibilidade de conviver com ideias sãs. Mas compreendendo a arte como aquilo que nos leva a fazer contato com o que é belo. Né? E a questão da espiritualidade ou religiosidade, aquilo que nos leva a fazer contato com aquilo que é verdadeiro e bom. E aí, dentro disso, a gente tem que buscar uma forma de transmitir isso para a criança. O que é bom? A criança do primeiro setênio precisa conviver com ideias que são boas. O que é bom? O que é a bondade? E como você falou, dissocia do que é positivo. Isso. É um fator que vai chegar depois. O positivo, ele é muito relativo, porque se você olha para a sociedade contemporânea, para a sociedade contemporânea, dar um tablet para uma criança de 5 anos é positivo. Tem até a marca, né, positivo. Agora eu quero falar de um outro assunto, até uma pergunta levantada aqui pelo Ed, que colabora também, eventualmente, com a gente no conteúdo aqui. Questão relacionada, a gente falou no primeiro bloco, de brigas entre pais, né, e que aquilo reflete até mesmo uma forma, no comportamento celular daqueles pequenos corpinhos que estão ali acompanhando o que acontece, olhando e escutando, né? Então, existe um outro fator muito grave de forçação de barra em cima da memória da criança, do próprio corpo da criança, que é a alienação parental. O casal resolve se separar. Não se separou bem, brigaram. E dentro daquela briga buscam atrair os olhares, a atenção da criança para si, né? Um busca atrair para si, o outro busca atrair para ele. E procurando, através disso, encontrando um mecanismo de falar mal do pai ou da mãe. Então, o seu pai isso, o seu pai aquilo, sua mãe isso, a sua mãe aquilo. Como é que fica a criança no meio dessa história? Bom, eu acho que aí primeiro eu tenho só uma coisa para dizer com relação a isso, para iniciar, né? Isso é crime, né? Bastante sucinto, isso é crime. Né? Primeiro, isso é crime. Segundo, dentro do que eu já disse lá no primeiro bloco, qualquer coisa que a mãe pense, sinta ou fale para a criança, interfere biologicamente nela. Normalmente, a guarda fica com a mãe, né? Uma separação por si só já não é uma coisa muito agradável para uma criança, porque o ideal é que a gente fique com o papai e com a mamãe. Isso é o mais sadio para qualquer um de nós, até adultos, né? Não tem nenhum adulto que goste de ter seus pais separados. Mas se essa separação pudesse ser uma separação minimamente digna, né? O que é uma separação digna? Onde eu consigo manter e reconhecer que aquele homem é pai desta criança, e aquela mulher é mãe desta criança. E que essa criança não tem absolutamente nada a ver com a dificuldade que nós dois tivemos de manter uma convivência sadia. Então, eu acredito que eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso. Qualquer coisa além disso é chover no molhado. Por favor, respeitem as crianças. Sim. Dentro dessa situação, casais homossexuais, por exemplo, tanto a mulher como o homem, e adota uma criança recém-nascida. Como é o crescimento dela nessa situação? Ela percebe que alguma coisa está fora ou não? Torna-se normal e vive feliz, tranquilo? Piva, como isso é um fato social recente, do ponto de vista histórico, né? Esse é um fato social recente. 2 mulheres viverem juntas como um casal e adotarem uma criança, 2 homens viverem juntos e adotarem uma criança porque querem constituir uma família. O que nós temos observado, né, é que desde que haja uma harmonia dentro de casa e que esteja salvaguardada ideias sãs para essa criança vai se desenvolver. Né? Porque o que precisa é de um ambiente seguro. Agora, não vamos colocar nenhum outro tipo de questão envolvida nisso, porque qualquer coisa além disso é juízo de valores. Isso que tem um limite aí. Ou entra em outras né? áreas. Isso, aí nós vamos entrar em outras questões. Olhando do ponto de vista da saúde da criança, não há nada que desabone um caso, 2 homens ou 2 mulheres cuidarem de uma criança. Perfeito. Desde que haja isso.
o que a mãe sente, a criança sente. Isso em laboratório foi provado. Sim. Isso. Nesse momento, quer dizer, por quê? Porque, linda a sua pergunta. Ai, que delícia. Então, é porque veio do útero da mãe, parte física, e aí o casal que não teve o filho, né? Qual é a reação dela? Veja bem, isso todas reproduz as vezes, nesses ambientes, né? Todas as vezes que a gente adota uma criança... Isso pode ser casal normal, né? Pode. Mulher. É por isso que eu falei, todas as vezes que a gente adota uma criança, a gente deve ter muito claro que a mãe biológica está dentro dessa criança. O pai biológico está dentro dessa criança. Ponto final. É por aí. O que não significa que o novo ambiente vá promover uma saúde, vá dar condições para que a criança se estruture. Mas nós não podemos esquecer que isso é um fato biológico, é real. Claro. Além de outras questões que dentro da perspectiva Waldorf, por considerarmos o ser humano como um ser espiritual, tem aí outras questões que não caberia para a gente conversar aqui agora. Mas as ações boas, vamos dizer, cobrem as ruins. Sim. Isso é fato também. Isso também é fato, mas não vamos desconsiderar que aquela criança... Desconsiderar, mas também acontece. Também acontece. Então, mas se a formação... Desculpa, pode se a formação vai de 6 a 7 anos, conforme alguns estudiosos, né? A criança maltratada nesse período, a chance dela vir a ser uma pessoa do bem e não revoltada com a situação... É enorme. Não é? É enorme. É maior do que as condições contrárias. Por quê? Desde que ela encontre caminhos e pessoas... Às vezes por si só. Ou isso não existe na teoria? Não, existe. É um pouquinho mais difícil a gente fazer as coisas sozinhos e, na minha visão, isso é muito pessoal, o que eu vou dizer agora, eu não acredito que ninguém faça nada sozinho. Okay. A gente tem sempre parceiros, alianças, pessoas que nos alavancam e nos levam em qualquer uma direção. Se eu olho na minha história, nossa, tem um hall de pessoas que eu tenho que dobrar o joelho e agradecer todo dia, pelo menos 50 vezes por dia. Posso dizer a mesma coisa. Né? Então, eu não acredito, mas eu vejo assim, todos nós viemos aqui para sermos boas pessoas. A gente não veio aqui para ser más pessoas. Então, mas isso apaga? Acabou? Como na assim criança? apaga? O maltrato, tudo que teve nesse não período? Apaga. Não, de jeito nenhum. Ele não fica revoltado? Isso um dia vai transparecer? Vai. Todo tempo, por exemplo, cada um de nós na nossa história... Santa psicologia depois, né, Bárbara? Viveu experiências de muita dor. E eu toda hora tenho que conviver com as minhas e dar o meu jeitinho de curar, procurar pessoas que me ajudem nisso. Claro. Né? Mas se eu já fui encaminhada num bom caminho, eu sei como buscar. Né? Tá bom, acabou, né? Acabou. Obrigado. Deixa uma beirinha para a próxima oportunidade, a gente dar continuidade nesse assunto. Mara, eu quero me despedir de você, agradecendo a sua presença e pedindo para você formular novamente um convite aí para que as pessoas participem do curso Educar a Infância. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Piva, pela conversa, Fábio, é sempre uma delícia vir aqui. Eu quero reconvidá-los, né, para participarem do Educar a Infância no sábado, dia 20, às 8 horas, no Instituto Bem da Terra, Avenida Lisboa, número 33. Vai ser um prazer ter vocês, pais e educadores, vai ser um dia de conversa, um dia de troca de experiências e um dia de solidificação daquilo que nós queremos para as crianças no mundo. O custo? R$70 por pessoa. Acessível. Super acessível. Legal. Tá Grato aí. Sucesso. Obrigado. Uma boa continuidade no seu trabalho. Obrigada. Eu também agradeço a presença do Piva hoje, grato aí pela colaboração nessa oportunidade, tudo de bom para você. Muito obrigado, Fábio, obrigado, professor. Foi mais uma aula hoje aqui de entrevista, né? Que propriamente uma entrevista. Muito obrigado, sucesso para vocês. Obrigado. Eu acho que o Brasil precisa disso, né? Educar a nossa criança de uma forma mais correta. Tenha um bom dia. Eu também me despeço desejando a você uma boa terça-feira. Acompanhe o debate hoje à noite aqui na TV Postos, às 9h30 da noite. Os candidatos a presidente do Brasil estarão discutindo, expondo as suas ideias para que você possa apreciá-las e escolher a melhor opção. E então eu me despeço, amanhã cedo estaremos de volta. Até lá, tchau.